Olá, galera, muito bom dia, espero que todos estejam bem. Vamos dar prosseguimento aos nossos estudos do capítulo 15, onde nós iremos trabalhar um pouco sobre os tratados de limites, né? É um tema muito importante, muito corriqueiro em provas de concursos e merece atenção, destaque dentro dessa aula. Na verdade, a zona de conflito estava justamente na região sul. O sul foi conflito entre Portugal e Espanha, uma vez que Portugal fundou a colônia de Sacramento, e a Espanha, temendo perder o seu domínio sobre a região, fundou a cidade de Montevidéu. Na verdade, existia um interesse econômico e político por parte da Espanha de invadir a colônia de Sacramento, não só para estabelecer o seu monopólio na região, como também explorar os recursos, ou seja, a matéria-prima presente dentro também da colônia de Sacramento, como a sua pecuária, enquanto zona de abastecimento interno. Por conta disso, a Espanha vai invadir já no século XVII a colônia de Sacramento, e isso levava a um grande impasse, porque era uma questão muito eminente de um conflito entre Portugal e Espanha, ou seja, uma guerra declarada. No intuito de equacionar isso, foi assinado uma paz temporária, um acordo, um armistício chamado Tratado de Lisboa, em 1681, onde automaticamente, após a invasão da colônia de Sacramento, a Espanha devolve essa colônia para Portugal, no intuito de apaciguar e evitar uma guerra com a figura portuguesa. Nós vamos perceber que a figura da Espanha vai passar por uma crise sucessória, com o seu rei que vai morrer e não deixa herdeiros. Contudo, ele deixa uma carta de testamento, onde nessa carta de testamento ele nomeia o duque francês, John, para que ele possa ocupar o trono espanhol. Isso leva um total descontentamento por parte das potências europeias que não reconhecem essa nomeação, de forma bem peculiar a Inglaterra, a Holanda e o Sacro Império Germânico, que defendem a nomeação de Carlos de Habsburgo. A França e a Espanha vão perder esse conflito já no século XVIII, e isso acarretou diretamente nas relações aqui dentro do continente americano, uma vez que a Espanha deveria devolver a colônia de Sacramento, que foi invadida durante esse processo de novo, e reconhecer a soberania portuguesa sobre a bacia amazônica. No intuito de equacionar esse conflito, foi assinado os Tratados de Utrecht. Os Tratados de Utrecht foi mal interpretado das duas partes, tanto portuguesa como espanhola, uma vez que Portugal achava que ficaria com toda a região provinda da colônia de Sacramento, e a Espanha achava que Portugal deveria ficar só com a colônia de Sacramento e não com a região. Isso levou a determinados impasses entre a figura portuguesa e espanhola, onde definitivamente se equacionou com o principal tratado conhecido como Tratado de Madrid. O Tratado de Madrid, ele foi totalmente influenciado pelo princípio do Ut Possidetis. O Ut Possidetis diz que a terra, a propriedade, pertence por direito a quem a ocupa, E esse princípio foi feito pelo paulista Alexandre de Gusmão. Na verdade, nós vamos perceber que esse princípio vai perdurar até o século XVIII, o início do século XIX, mas vai encontrar resistência, uma vez que os povos, os padres dos 7 povos das missões, não aceitam as decisões do Tratado de Madrid, uma vez que isso poderia impactar diretamente com relação ao seu papel missionário de catequização dos indígenas das regiões. Um ponto que merece destaque quando falamos do Tratado de Madrid é que os 7 povos das missões era uma região ocupada por uma grande influência católica por parte dos jesuítas, tanto que são esses padres que não aceitam o Tratado de Madrid. Essa resistência leva à formação de outro tratado, chamado Tratado del Pardo, onde Portugal voltou a ter a colônia de Sacramento, e a Espanha voltou a ter 7 povos das missões, no intuito de equacionar esse problema, porque perder o apoio da igreja era perder um braço direito, não somente na questão da catequização indígena, como também em administração de vilas, de povoados, e não apenas isso,
pensar também, né, uma aceitação, uma legitimação do tráfico de escravos, do tráfico africano, tráfico negreiro. No intuito de equacionar esse passo, no ano de 1777, foi assinado o Tratado de Santo Ildefonso. O Tratado de Santo Ildefonso estabeleceu de vez que a colônia de Sacramento ela fosse devolvida junto com os 7 povos para a Espanha. Isso acarreta que no ano de 1801, né, fosse assinado o Tratado de Badajoz, que foi inspirado no princípio do Tratado de Madrid, né, onde se estabeleceu os limites do extremo sul e, consequentemente, a Espanha devolveu a Portugal a região de 7 povos. Né? E isso é interessante, que mais uma vez se evita um conflito entre as grandes potências ibéricas, né, levando assim a equacionar, a estabelecer limites fronteiriços dentro do território e apaziguar a situação entre as duas superpotências, né, evitando uma guerra, uma vez que as duas já estavam muito enfraquecidas, e uma guerra, né, isso abalaria ainda mais as estruturas políticas e econômicas dos dois países.